Eu estive pensando quais são as características que brotam de uma comunidade que de fato está seguindo os passos de Jesus. Quais são as características que evidenciam que a essência do Evangelho está sendo preservada? Quais são esses sinais de evidência? Quais são essas características que dá para se perceber claramente no convívio com a comunidade, que mostram que a essência da mensagem de Jesus ainda está preservada, que não se direcionou a vida comunitária para a experiência do espírito religioso, que não se caiu da graça de Jesus, que não se pendeu para uma espécie de religião de vaidades, mas que se manteve no caminho de Jesus sem se furtar de tudo que o Evangelho propõe como vida. Eu creio que uma das características que são evidentes numa comunidade sadia de Jesus é que ela não possui donos, ela não possui patrões, porque todos são sacerdotes. E sendo todos sacerdotes, então todos são avaliados pelo Evangelho, todos são abalizados pelo Evangelho. As profecias são julgadas pelo Evangelho, as propostas de encontro ou de ações comunitárias são avaliadas pelo Evangelho. Então, não há pessoas inquestionáveis, não há pessoas que se portam numa posição assim, de que eu sou o ungido de Deus e ninguém pode falar absolutamente nada contra mim. Em uma comunidade sadia não há isso, porque há a consciência de que todos possuem dons espirituais. Todos possuem o Espírito de Deus igualmente. Todos possuem o direito de terem a sua voz ouvida, avaliada e, de certa forma, medida pelo Espírito do Evangelho, por meio das outras pessoas. Então é uma comunidade que não tem dono, que não tem um controle absoluto nas mãos de uma só pessoa. Para mim, uma comunidade sadia do Evangelho, ela propõe uma descentralização, porque existem muitos dons, existem vários pastores, então não se tem o maior dos maiores, o que se tem é o servo dos servos. Todo mundo querendo servir, todo mundo tendo o seu espaço para dar a sua contribuição na vida do outro. Há uma descentralização da coisa, de tal maneira que uns aos outros vai acontecendo. A edificação mútua, o amor mútuo, um coração atrelado ao outro, de tal maneira que ninguém se sente superior ao outro, até porque aquele que de fato for o maior entre nós deve ser um servo de todos. Então, o espírito que move uma comunidade sadia é o espírito do uns aos outros. É o espírito que faz com que cada um dê espaço para o outro, porque há um espaço a ser preenchido por cada um dentro da ação comunitária. Então, não tem dono, não é centralizado em uma determinada pessoa. Também é um encontro livre e flexível, não é um encontro dogmatizado, ou seja, não é porque nós temos o costume de fazer tal dia da semana que necessariamente todos os dias dessa semana vai acontecer os encontros. É preciso ter a flexibilidade que envolve a sensibilidade humana. Às vezes é importante, por causa das circunstâncias, do momento, que as coisas aconteçam diferente nessa semana ou na outra.
É preciso ter essa capacidade de ser flexível. Às vezes alguém morreu, às vezes a melhor forma de fazer o encontro é ninguém indo para um determinado lugar, para uma casa ou para um galpão, mas é todos se locomovendo até o lugar do velório para consolar a família. Para mim, o encontro, o dia, a hora, não pode ser um dogma, não pode ser uma coisa inquestionável, não pode ser uma coisa absolutamente inamovível. Para mim, uma comunidade sadia, ela não finca a sua estaca em um determinado local e não sai de lá a não ser que uma tragédia aconteça. Pelo contrário, é uma comunidade que sabe se mover, que sabe se flexibilizar, tem um espírito de tabernáculo. Sai daqui e vai para ali e vai se movimentando de acordo com o momento, com a importância, com a necessidade e com a utilidade do momento. É importante que uma comunidade sadia ela perca essa referência inquestionável de certo dia, certo horário, de certo local, de tal maneira que até isso esteja a serviço das pessoas. E quando o espírito é esse, não há aquele peso imposto sobre a vida das pessoas de que se ela não estiver naquele dia e naquele horário, ela é uma desviada. Pelo contrário, quando o espírito é esse, então há abertura para possibilidades da existência. Então, às vezes, fulano de tal está vindo para uma reunião que vai acontecer num dia e horário marcado, mas no meio do caminho ele encontra um cara com um pneu furado na estrada. E como Jesus ensinou na parábola do bom samaritano, ele para e ele passa horas ali ajudando o cara a se recuperar e a seguir o seu caminho. E ele então falta na reunião por causa de uma circunstância dessa, mas então os irmãos dizem: que bom que você ficou lá, que bom que você foi luz para aquele rapaz, que bom que Deus te levou a ser um anjo para a vida dele, que estava sozinho na estrada, abandonado e com dificuldades e precisando de alguém para ajudá-lo. Quando o espírito do evangelho está movendo a comunidade, essa flexibilidade, essa coisa de ser como o vento, não é? Que sopra onde quer, só se ouve a sua voz, não se sabe de onde veio nem para onde vai. Esse espírito flexível, essa capacidade de perceber as possibilidades da existência e de se viver o Evangelho de Jesus com sensibilidade humana, sem dogmatização de lugar, de horário, de dia, isso vai tornando uma comunidade cada vez mais sadia. Uma outra característica de uma comunidade sadia é a não dogmatização de nomes, a não denominacionalização. Quando uma pessoa, por exemplo, diz assim, com orgulho religioso: eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou avivalista, eu sou assembleiano, e assim por diante, muitas vezes não está simbolizando apenas um contentamento por fazer parte de um determinado grupo. Muitas vezes isso se torna uma idolatria. Muitas vezes isso se torna em uma experiência passional, onde todos aqueles que não fazem parte da minha denominação, no fundo, eu as considero como alguém que tem menos experiência com Deus do que eu. E daí eu passo a considerar todos os que chegam na minha comunidade como sendo bem-vindos à experiência com Deus, mas todos aqueles que não participam mais da minha comunidade e vão participar em outras, eu passo a considerá-los ou como desviados, ou como tendo pouca fé, ou como sendo traidores, ou como sendo pessoas que não têm amor à família. Veja como é muito fácil uma comunidade sadia ir pendendo para determinadas posturas que não se harmonizam com o Espírito de Jesus. Jesus era assim. Tinha gente que dizia que queria seguir Jesus e ele colocava condições. Tinha gente que era curado
por Jesus e falava assim, olha, eu quero seguir o Senhor e tal. Ele falava, não, volta para sua família, volta lá para sua casa. Nem Jesus tinha esse espírito de manipulação e de prender as pessoas em si mesmo. Mas, infelizmente, há muitas comunidades que vão perdendo essa essência, vão perdendo esse espírito que produz essa liberdade de agir, de ser, de acordo com a vida, de acordo com as possibilidades da vida. Então, uma característica que é muito comum em uma comunidade sadia passa por essas coisas que eu estou dizendo para vocês. Passa pela flexibilidade, passa pela não dogmatização das coisas, passa por essa questão de essa comunidade não ter um dono, passa também por uma coisa que eu vou dizer agora, que é cuja ênfase é o amor, e é o amor para fora, é de dentro para fora. Então, uma comunidade sadia é aquela que está se movimentando na direção das pessoas, sejam elas quem sejam. E não uma comunidade presa em si mesma, fazendo eventos para si mesma e vivendo em torno de si mesma, em torno do próprio umbigo. Pelo contrário, é sempre pensando nos de fora, é sempre cuidando dos de fora, é sempre a gente vai juntos, é de 2 em 2, de 3 em 3, nós vamos como comunidade para fora. Obviamente que nessa experiência de um com o outro, aqui, nós estamos dando todo o suporte um para o outro, mas a comunidade deve ser uma experiência que nos move para fora, que nos move para a vida, que nos incentiva a pôr os pés no cotidiano, no dia a dia, na vivência no trabalho, na faculdade, com a vizinhança, dentro da família. É uma comunidade que ensina a viver, ensina a experimentar a vida no amor, no espírito do Evangelho. Não é uma comunidade que fica o tempo todo presa em si mesma, o tempo todo olhando para si mesmo e criando problemas em si mesmos para poder solucionar. São algumas características de comunidades sadias. Eu acredito que há muitas outras características que eu vou falar em outras oportunidades. Mas essas já são um bom indício de como uma comunidade de Jesus se porta, como uma comunidade de fato de Jesus é, como características intrínsecas, inerentes a gente que quer viver tal como Jesus e se junta como comunidade e busca viver sob os interesses de Deus e não sob os próprios interesses. Coloque aí no comentário desse vídeo quais são as outras características que você entende ser características de comunidades que vivem conforme Jesus. Vamos conversar mais sobre isso. Eu quero aprender com vocês como vocês veem essas questões.